Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre radiciação. Aqui nós temos alguns exemplos dessa operação. Significa encontrar a raiz quadrada de um número, ou mesmo a raiz cúbica de um número, raiz quarta, e assim por diante. Hoje nós vamos falar especialmente das raízes quadradas. Nós temos aqui na tela 3 quadrados. A área do primeiro aqui tem 25 unidades. A área do segundo tem 9 unidades. E a área do terceiro tem 49 unidades. Conhecendo as áreas desses quadrados, eu posso facilmente descobrir qual a medida dos seus lados, porque eu sei que basta multiplicar a medida do lado por ele mesmo para ter a área. Então, nós temos aqui o lado desse quadrado mede 5 unidades. Nós podemos confirmar aqui por essa medida. E aqui nos outros lados também temos 5 unidades, 5 unidades e 5 unidades. Da mesma maneira, o lado do segundo quadrado mede 3 unidades. E a do terceiro quadrado mede 7 unidades. Ora, encontrar a raiz quadrada de um número é, na verdade, encontrar a medida do lado do quadrado cuja área é igual a esse número. Então, nós temos que raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 9 é 3 e raiz quadrada de 49 é 7. Então, quando nós queremos encontrar a raiz quadrada de um número, por exemplo, raiz quadrada de 16. O que nós devemos fazer? Nós devemos tentar imaginar o quadrado que tem 16 unidades de área e descobrir qual é a medida do seu lado. Nós vamos usar esse simulador do portal, que serve para trabalhar com divisores de um número, e tentar com ele obter a raiz quadrada de 16. Então, nós temos o número de unidades de área é 16. Então, nós vamos aqui colocar esse valor, 16. E tentar com as peças que vão aparecer, formar um quadrado. Então, em quantas linhas eu teria que organizar essas 16 peças para formar um quadrado? Vamos tentar com 2 linhas. Nós temos uma divisão exata, mas nós não temos um quadrado, nós temos um retângulo. Vamos experimentar com 3. Com 3, nós não temos nem mesmo um retângulo. Vamos tentar então com 4. Com 4 nós temos uma divisão exata e é exatamente um quadrado. A área dele é 16 e o seu lado mede 4 unidades. Então, a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Mas será que com qualquer número a gente consegue montar um quadrado desta maneira? Vamos tentar obter a raiz quadrada de um outro número. Por exemplo, 24. Organizando 24 peças em 4 fileiras, eu obtive um retângulo, mas o que eu quero é um quadrado. Vamos tentar aumentar o número de fileiras. 5. Nós chegamos perto de obter um quadrado, mas faltou uma peça. Será que se eu organizar em 6 fileiras eu consigo? É uma divisão exata, mas não é um quadrado. Com isso, a gente mostra que nem todos os números naturais possuem uma raiz quadrada exata. O que a gente pode fazer para resolver o problema?
A gente pode tentar obter quadrados com valores que são pedaços de unidades de área. Ou seja, a raiz quadrada do número vai ter uma parte decimal. E se nós entramos no campo dos decimais, dos números que não são naturais, nós podemos incluir também raiz quadrada de números decimais. Por exemplo, podemos calcular a raiz quadrada de 2,5. Vamos então ver como pode ser o nosso raciocínio para encontrar a raiz quadrada de um número que possui uma parte decimal. Aqui no exemplo nós vamos fazer a raiz quadrada de 1,21. Nós vamos representar a parte inteira por essa peça, os décimos, que são 2, por duas dessas peças, centésimo por uma peça dessa, que é 1/10 de uma dessas peças que representa 1/10. Então, nós temos aqui, vamos tentar formar um quadrado com essas peças. Tentar organizá-las em formato de um quadrado. Então, aqui nós temos um quadrado que é formado por uma unidade. Nós temos 2 décimos, aqui nós temos 1/10 inteiro, aqui temos 1/10 formado por 10 peças de 1/100, e mais uma pecinha aqui no canto, que é 1/100. Qual é a medida do lado desse quadrado? Nós podemos perceber que a medida do lado do quadrado mede uma unidade de comprimento e mais 1/10. Então, nós temos aqui 1,1. 1,1 multiplicado por 1,1 é igual a 1,21, o número do qual a gente queria encontrar a raiz quadrada. Essa é a maneira mais concreta de calcular a raiz quadrada de um número. A seguir, em outras aulas, nós vamos aprender a usar o algoritmo, que usa a fatoração, e vocês podem pesquisar e tentar descobrir outras maneiras de calcular a raiz quadrada. Um abraço e até a próxima aula.